Bem-vindos à nossa análise aprofundada de hoje. Vamos falar de um tema que, para muita gente, parece assim complicado, talvez meio árido: contabilidade geral. Hum, Mas a verdade é que, percebendo ou não, ela está por toda parte, né? Influencia muito o nosso mundo. é uma ótima forma de colocar. Muitas vezes a gente pensa que é só regra, número, mas como o material que a gente analisou hoje mostra, né, esses textos acadêmicos sobre os fundamentos, sim, na base é um sistema de informação, bem lógico até. O objetivo principal é pegar dados financeiros e transformar em informação útil. Para quê? Para tomar decisão, né, decisões mais conscientes. Exato. E a nossa missão aqui hoje é justamente essa: desconstruir um pouco esses conceitos principais, entender o que é o tal do patrimônio de uma entidade, como a contabilidade mede isso, organiza e, o mais importante, como ela comunica isso. Isso. Por que que é tão importante dominar essa linguagem, mesmo que superficialmente? E para começar, acho que o melhor é ir direto nesse conceito central, o patrimônio. Com certeza. O patrimônio é o centro de tudo. Pensa assim, é o conjunto de tudo que uma entidade tem e tudo que ela deve, num momento específico, né? Tipo uma foto. Exato, uma foto. De um lado você tem os bens, dinheiro, máquina, prédio, estoque, e os direitos, tipo o que tem para receber de cliente. Do outro lado, as obrigações, dívida com fornecedor, empréstimo, imposto a pagar, essas coisas. Ok. A contabilidade, então, pega essa realidade toda e dá uma estrutura, um significado para ela. Tá, então vamos começar a desembrulhar isso. Se a contabilidade estuda o patrimônio, o que é a contabilidade em si? Qual o objetivo maior dela? Olha, as fontes que a gente viu definem de algumas formas, que se completam, na verdade. É vista como ciência social, porque lida com comportamento econômico, decisão humana, né? Dentro das empresas, das entidades. Uhum. E de forma bem prática, é um sistema de informação. As funções básicas são registrar tudo o que acontece e muda o patrimônio, controlar esses bens, direitos, obrigações e, claro, estudar e interpretar essas mudanças para gerar relatórios. O objeto de estudo, reforçando, é o patrimônio, com ativo, bens e direitos e passivo, obrigações. Faz sentido registrar, controlar, mas essa finalidade. Para quem que é essa informação toda, no fim das contas? Ah, esse ponto é bem interessante. Uma das fontes que a gente leu menciona o CPC00R2, que é tipo a base conceitual da contabilidade aqui no Brasil, alinhada com as normas internacionais. Certo. Usuários externos primários. Usuários externos primários. Quem são eles? E por que esse foco neles? São principalmente investidores, os que já são e os que pensam em ser, e os credores, tipo bancos, fornecedores. Ok, e por que eles? Porque são eles que colocam dinheiro na entidade, né? Eles dependem dessa informação financeira para decidir coisas cruciais. E visto ou não, dou crédito para essa empresa. A contabilidade ajuda eles a ver o retorno que podem ter, os riscos. Entendi. Isso não quer dizer que outros, tipo a diretoria, o governo, o funcionário, não usem a informação. Usam, claro, e muito. Mas a norma reconhece que a necessidade desses usuários primários é central para definir o que tem que aparecer nos relatórios financeiros gerais. Entendi. É uma mudança sutil, mas importante. Deixa de ser algo genérico para todo mundo e passa a ter um foco mais claro. Isso deve mudar o tipo de informação que se valoriza, né? Exatamente. E que tipo de entidade precisa dessa contabilidade? Só a empresa grande? Não, não. Qualquer entidade que tenha um patrimônio para administrar. Pode ser a multinacional gigante na bolsa, a lojinha da esquina, uma ONG, um órgão do governo. Qualquer uma. Qualquer uma mesmo? A complexidade muda, claro, mas a necessidade de controlar, de ter informação, existe sempre que tem recurso e obrigação para gerenciar. As funções principais que a contabilidade cumpre são a administrativa, que é o controle mesmo, saber o que tem, o que deve, e a econômica, que é ver o resultado, né? Se deu lucro ou prejuízo. E uma coisa que me chamou a atenção nas fontes foi uma mudança na própria definição de ativo, falando menos de propriedade e mais de controle. Parece pequeno, mas acho que tem um impacto grande, não? Pode explicar isso? Sim, essa é uma evolução bem significativa no conceito, também lá no CPC 00R2. Antigamente, a gente ligava muito ativo com propriedade legal. Se a empresa era dona, era ativo. Ponto. Certo, normal.
Só que a visão hoje é mais ampla, foca na essência econômica, não só na forma jurídica. Um ativo hoje é definido como um recurso econômico controlado pela entidade. Esse controle vem de eventos passados e se espera que ele traga benefícios econômicos no futuro. Recurso econômico controlado. Mas o que isso quer dizer, na prática? Se a empresa não é a dona legal, como pode ser ativo dela? Então, o controle aí significa ter a capacidade de conseguir os benefícios futuros daquele recurso e, ao mesmo tempo, impedir que outros usem. A propriedade ajuda a ter controle, claro, mas não é a única coisa, nem a decisiva. Um exemplo talvez ajude. Pensa num leasing financeiro, aquele arrendamento de longo prazo, sabe? De um equipamento super importante para a empresa. Sei. A empresa que aluga, a arrendatária, pode não ser a dona legal da máquina durante o contrato. Mas se ela tem o direito de usar essa máquina pela maior parte da vida útil dela, se ela fica com quase todos os benefícios do uso, produz, vende com ela e assume os riscos se ficar velha, se precisar de manutenção, Ah, entendi. então, para a contabilidade, essa máquina é tratada como ativo da empresa que aluga. E, claro, aparece a dívida correspondente lá no passivo. Nossa, é muito interessante. Porque reflete melhor o que acontece de verdade na operação da empresa, né? Ela está usando aquilo para gerar dinheiro, não importa quem tem o papel passado. Exatamente. A ideia é que os relatórios mostrem a real situação econômica e o desempenho. E focar no controle ajuda nisso. Principalmente hoje, com modelos de negócio tão diferentes, né? Que usam direito de uso, concessão. Faz todo sentido. Aproxima a contabilidade da realidade. Bom, com essa base mais clara, vamos então para a espinha dorsal matemática da coisa. A equação fundamental do patrimônio. A base de tudo, a identidade contábil. Ativo é igual a passivo mais patrimônio líquido, ou A igual a P mais PL. Simples na fórmula, mas profunda no que diz. E o que ela diz, basicamente? Ela diz que todos os recursos que a empresa controla, os ativos, tiveram que vir de algum lugar. Ou vieram de terceiros, aí é o passivo, ou vieram dos próprios donos, que é o patrimônio líquido. Não tem mágica. Ok, vamos quebrar isso. Ativo, a gente já viu, recursos controlados, benefícios futuros, onde o dinheiro está aplicado, certo? Isso. As aplicações. E o passivo? O passivo são as obrigações que a empresa tem hoje, que vieram de coisas que já aconteceram no passado. E que, para pagar, a empresa vai ter que abrir mão de recursos. De dinheiro, provavelmente. Simplificando, são as dívidas, com fornecedor, banco, governo, funcionário. É o dinheiro dos outros, o financiamento de terceiros. A parte dos ativos que os credores podem reivindicar. E o patrimônio líquido, o PL? O que sobra? Exatamente, que sobra. É o interesse residual nos ativos depois que você tira todos os passivos. A diferença entre ativo total e passivo total é a parte dos ativos que, digamos, pertence líquida aos donos sócios acionistas. É a riqueza líquida da empresa, o capital próprio. Entendi. Se o ativo mostra onde o dinheiro está aplicado, o passivo e o PL mostram de onde ele veio, de terceiros, passivo, ou dos donos, PL. E as fontes trazem vários nomes para cada um desses, né? Sinônimos. Isso às vezes confunde. É bom a gente clarear alguns. Para ativo, quais outros nomes aparecem? Sim, às vezes você encontra patrimônio bruto ou capital aplicado, querendo dizer o total de recursos que a empresa tem para usar. E para o passivo? É comum passivo exigível, porque são dívidas que vão ser exigidas por terceiros, ou capital de terceiros, capital alheio, para diferenciar do capital dos donos. E para o patrimônio líquido? Esse parece ter vários. Tem mesmo. Situação líquida, que descreve bem, capital próprio, talvez o mais usado, recursos próprios ou riqueza líquida. Conhecer esses nomes ajuda a ler diferentes relatórios, textos. Com certeza. E essa equação A igual a P mais PL, ela não é fixa, né? Ela mostra diferentes fotos da empresa, as tais situações patrimoniais. O que elas significam na vida real? Qual é a situação, digamos, normal ou boa? É a situação positiva. Chamam também de superavitária ou de estabilidade relativa. Acontece quando o ativo é maior que o passivo, AP. Matematicamente, isso quer dizer que o patrimônio líquido é positivo, PL 0. Ou seja, a empresa tem mais bens e direitos do que dívidas com terceiros,
tem uma folga, um capital próprio. Isso geralmente é bom. Indica que a empresa consegue pagar suas contas, continuar operando, talvez até pegar mais empréstimo se precisar. E o cenário oposto, o preocupante, é a situação negativa, ou deficitária, ou, o nome mais forte, passivo a descoberto. Aí, o ativo é menor que o passivo, A pé. o que significa que o PL é negativo, PL zero. Isso é ruim, né? Muito ruim. Significa que mesmo se a empresa vendesse tudo que tem, pelo valor que está na contabilidade, ainda assim não conseguiria pagar todas as dívidas com terceiros. Os credores têm mais direitos sobre os ativos do que o valor total desses ativos. É um sinal claro de insolvência, de risco de quebrar. Nossa, uma das fontes descreve bem. É quando o total de ativos não cobre o passivo exigível. A empresa continuar funcionando fica bem difícil. Dá para entender a gravidade. É como um buraco mesmo. Tem outras situações. Menos comuns, talvez. Tem mais duas, que são mais teóricas ou passageiras. A situação nula ou equilibrada é quando o ativo é igualzinho ao passivo. A igual a P. Aí o PL é zero, não tem capital próprio, nem positivo nem negativo. Pode acontecer bem no comecinho da empresa ou quando ela tomou tanto prejuízo que comeu todo o capital próprio, mas ainda não ficou negativa. Certo. E tem a situação de estabilidade absoluta. É quando o ativo é igual ao patrimônio líquido. A igual a PL. Isso só acontece se o passivo for zero. P igual a zero. A empresa não deve nada para ninguém. Tudo foi financiado pelos donos. É bem raro numa empresa funcionando, né? Talvez no momento exato que ela é criada, antes de fazer a primeira dívida. Entendi. Bom, entendemos a equação, as situações, como que isso vira um relatório organizado. É aí que entra o famoso balanço patrimonial. Exatamente. O balanço patrimonial é o relatório, a demonstração financeira que mostra essa equação A igual a P plus PL de forma estruturada, detalhada, numa data específica. É aquela foto instantânea da posição financeira e patrimonial da empresa. E como é a estrutura dessa foto? Como ela se organiza? Normalmente, e na maioria das vezes que a gente vê, tem dois lados que se igualam. De um lado, geralmente o esquerdo, ficou ativo, mostrando onde o dinheiro da empresa está aplicado. Ok. E o ativo é dividido pela liquidez, ou seja, o quão rápido aquilo vira dinheiro ou é consumido. Tem um ativo circulante. Curto prazo. Isso, curto prazo. Coisas que vão virar dinheiro ou ser usadas até o fim do ano seguinte. Caixa, banco, o que tem para receber de cliente, estoque. E tem o ativo não circulante. Longo prazo. Uso tipo terreno, prédio, máquina. E o intangível, marca, patente e software. Certo. E do outro lado? O direito. Do outro lado, o direito. O direito ficam as origens do dinheiro. Essa parte tem o passivo exigível, as dívidas com terceiros, também dividido em passivo circulante, Dívidas de curto prazo. exato, que vencem no próximo ano, e o passivo não circulante, as dívidas de prazo mais longo. E completando esse lado direito, embaixo do passivo, para a equação fechar, vem o patrimônio líquido. O dinheiro dos donos. Isso, as fontes de recursos próprias, capital que os sócios puseram, lucros que não foram distribuídos. Então, visualmente fica aplicações de um lado, igual origens de terceiros plus origens próprias do outro. É curioso que uma das fontes, R2.5, descreveu a equação e o balanço com um ativo na direita e passivo plus PL na esquerda. Embora o mais comum seja o contrário, né? Ativo na esquerda, passivo e PL na direita. Bem observado. A forma de apresentar pode variar um pouco, dependendo do lugar ou do contexto, mas o importante mesmo é o equilíbrio. A igual a P plus PL. O que a empresa controla, ativo, tem que ser igual a como isso foi financiado, passivo plus PL. Essa lógica é universal na contabilidade. Ok. E além dessa estrutura, a contabilidade usa ferramentas e segue princípios, né? Quais são as técnicas principais que as fontes mencionam? As fontes destacam 4 técnicas básicas que formam o ciclo do trabalho do contador. As fontes destacam 4 técnicas básicas que formam o ciclo do trabalho do contador. Primeiro, a escrituração, que é registrar tudo o que acontece de forma organizada, cronológica. Compra, venda, pagamento, usando as partidas dobradas. É o banco de dados da contabilidade. Segundo,
A elaboração das demonstrações contábeis. Pegar esses registros e montar os relatórios. Balanço, DRE, fluxo de caixa. É como a contabilidade comunica a informação. Certo. Terceiro, a auditoria. Uma verificação feita por gente de fora, independente, para ver se os registros estão certos e se os relatórios mostram a realidade da empresa, seguindo as regras. É para dar confiança na informação. E a quarta? A análise das demonstrações contábeis, que é pegar esses relatórios e interpretar, calcular índices, comparar com o passado, com outras empresas, para avaliar a saúde financeira, o desempenho, as perspectivas. É tirar a inteligência dos números. E sobre as teorias das contas? Mencionaram uma evolução histórica. Por que é importante saber disso? Ajuda em quê? Ajuda a entender por que a gente classifica as contas do jeito que classifica hoje. Dá um contexto. As fontes falam de 3 fases principais. Bem rápido. A teoria personalista via cada conta como uma pessoa. O caixa era o agente do dinheiro, o estoque era o agente da mercadoria. Foco em quem devia para quem. Curioso. Depois veio a teoria materialista. Mudou o foco das pessoas para coisa, para o patrimônio. Dividiam em contas que representavam coisas concretas, bens, direitos, obrigações, e contas que representavam o PL e suas mudanças, receita, despesa. Mais perto do que a gente usa hoje. Sim. E aí veio a teoria patrimonialista, que é a base atual. Foca direto no patrimônio e como ele muda. Divide em contas patrimoniais, ativo, passivo, PL, que vão para o balanço, e contas de resultado, receita e despesa, que formam a DRE e explicam por que o PL mudou. Entender essa evolução mostra como a contabilidade foi se ajustando para representar melhor a realidade da empresa. Legal, contextualiza bem. E a mecânica por trás disso tudo? O famoso débito e crédito, que sempre confunde quem está começando. A base é o método das partidas dobradas. Toda transação mexe em pelo menos 2 contas e o total que entra de um lado, débito, tem que ser igual ao total que entra do outro, crédito. A chave é entender a natureza de cada grupo de conta que está ligada na equação A igual a P mais PL. Como assim natureza? Contas do ativo têm natureza devedora. Elas aumentam com o débito lado esquerdo e diminuem com o crédito lado direito. Comprou uma máquina, debita a conta máquinas, aumenta o ativo. Já as contas do passivo e do patrimônio líquido têm natureza credora. Aumentam com crédito, diminuem com débito. Pegou um empréstimo. Credita a conta empréstimos, aumenta o passivo. E as contas de resultado, receita e despesa? Seguem a lógica do efeito delas no PL. Despesa diminui o PL, então tem natureza devedora, aumenta com débito. Pagou salário, debita despesa de salário. Receita aumenta o PL, então tem natureza credora, aumenta com crédito. Fez uma venda, credita receita de vendas. Entendi. Essa lógica garante que a equação A igual a P plus PL fique sempre equilibrada, né? Incluindo o efeito do lucro ou prejuízo. Exatamente. Sempre fecha. E um princípio que as fontes destacaram muito, regime de competência, porque ele é tão fundamental. Ele é crucial, porque ele faz os relatórios mostrarem o desempenho econômico real da empresa naquele período, e não só se entrou ou saiu o dinheiro do caixa. O regime de competência diz o seguinte, ele é crucial, porque ele faz os relatórios mostrarem o desempenho econômico real da empresa naquele período, e não só se entrou ou saiu o dinheiro do caixa. O regime de competência diz o seguinte, receita é registrada quando ela é ganha, geralmente quando entrega o produto ou presta o serviço. Não importa se recebeu o dinheiro na hora ou não. Uhum. E despesa é registrada quando ela é incorrida, quando o recurso é consumido ou o serviço é usado para gerar receita. Também não importa se pagou na hora ou não. Pode dar um exemplo rápido? Claro. Se uma empresa faz uma consultoria em dezembro, mas só vai receber em janeiro, a receita é de dezembro. Foi quando ela ganhou. Se ela paga o aluguel de janeiro adiantado em dezembro, a despesa de aluguel é de janeiro, quando ela vai usar o espaço. Entendi. É o contrário do regime de caixa, então. Exato. O regime de caixa só olha para o dinheiro entrando e saindo. A competência dá uma visão muito mais fiel do lucro ou prejuízo real da empresa em cada mês, em cada ano. Essa diferença é gigante para analisar uma empresa. Ela pode ter lucro na DRE, competência, e estar sem dinheiro no caixa, ou o contrário. Pois é.
Para fechar a nossa análise, falamos também de algo que lida com a incerteza. Ativos e passivos contingentes. O que é isso? Contingência tem a ver com situações que o resultado final é incerto, depende de coisas que vão acontecer no futuro. Um ativo contingente é um ativo possível. Vem de algo que já aconteceu, mas que só vai virar ativo mesmo se um evento futuro incerto acontecer ou não. E a empresa não controla totalmente esse evento. Pensa numa briga na justiça que a empresa começou contra alguém. Pode ser que ganhe, mas não é certo. Certo. E o passivo contingente é uma obrigação possível. Também vem de evento passado e depende do futuro incerto. O exemplo mais clássico, um processo que moveram contra a empresa. Existe a chance de perder, mas o resultado ainda não é certo, ou não dá para saber quanto vai custar direito. E se são só possíveis, como a contabilidade lida com isso? Isso entra no balanço. Não. E esse é o ponto-chave. Justamente por serem incertos, eles não são registrados nos relatórios principais, balanço, DRE. Registrar seria imprudente, talvez. Poderia mostrar um ativo que nunca vai existir ou uma dívida que nunca precisará ser paga. Isso enganaria quem lê o relatório. Mas então, essa informação sobre um risco ou uma chance de ganhar algo, ela se perde? Não, de jeito nenhum. A informação é importante e é tratada por divulgação. Funciona assim. Se a chance de ter que pagar for provável, mais chance de acontecer do que não, e der para estimar o valor com confiança, aí não é mais contingente. Vira uma provisão e entra no passivo. Se fosse só possível, menos provável, mas não impossível, ou se for provável, mas não der para estimar, aí tem que contar sobre isso nas notas explicativas. Se a chance for remota, aí geralmente não faz nada. E o ativo contingente? Só é divulgado em nota explicativa se a entrada do dinheiro for considerada provável. Ele nunca entra no balanço até que seja praticamente certo que vai receber. Ah, entendi. As notas explicativas são super importantes, então. Fundamentais. Elas são parte dos relatórios e dão esses detalhes que ajudam a entender os riscos e oportunidades que não estão nos números grandes. Excelente. Então, para a gente fechar a nossa conversa, a gente viu a contabilidade geral não como um bicho de 7 cabeças, mas como um sistema de informação, lógico, super importante, focado no patrimônio. Vimos que a equação A igual a P plus PL é a base de tudo e que o balanço patrimonial mostra essa equação na prática. Discutimos a importância de olhar para o controle econômico, não só para a propriedade, para definir o que é ativo. Falamos do regime de competência, que é essencial para ver o desempenho real. E como a contabilidade lida com incertezas, as contingências, principalmente contando sobre elas nas notas. E reforçamos a finalidade principal hoje, guiada por normas como o CPC 00R2, da informação útil para tomar decisão, com foco especial em quem? Investidores e credores, que são quem põe dinheiro de fora e precisa avaliar risco e retorno. Para quem acompanhou a gente, esperamos que essa exploração mostre que, mesmo entendendo o básico desses pilares, já dá para ter uma leitura muito mais crítica, mais informada da saúde financeira de qualquer organização. Não precisa ser um expert para começar a decifrar essa linguagem tão importante nos negócios, na economia. Sem dúvida, esses conceitos abrem portas, né? Para entender melhor o investimento, uma notícia de jornal, para gerenciar um projeto, ou até as finanças pessoais, adaptando um pouco. E para deixar uma provocação final, para a gente continuar pensando, vamos voltar naquela ideia intrigante que a gente falou. O ativo ser definido pelo controle do recurso e não só pela propriedade legal. Sim, essa mudança de foco é bem marcante e reflete como os negócios mudaram. Fica então a pergunta para a gente pensar. Como que essa visão, focada no controle econômico, em vez da posse do papel, pode mudar a nossa análise tradicional do valor, dos riscos, daquelas empresas que dependem muito de, aluguéis complicados, concessões de infraestrutura, direito de explorar alguma coisa, sem serem donas formais daquilo? Será que as ferramentas de análise que a gente usa hoje pegam todas as nuances dessa nova realidade econômica? Fica aí. Um convite para pensar em como a contabilidade e a análise financeira estão sempre se adaptando a esse mundo que não para de mudar.